ter em sua casa. No domingo eu recebo que já o teremos aqui preparado. Mas há 3 perguntas que ele responde. Nesta parte diz: por que nos chama a nós a família da fé? O que nos faz nos chamarmos, porque nós chamamos-nos de família da fé? Segundo, o que foi que o apóstolo Paulo teve por lixo, contanto que ganhasse a graça, contanto de ganhar o conhecimento do Evangelho? O que ele teve por lixo ou por esterco, o grande apóstolo Paulo? E a terceira, a que Jesus Cristo homem chama apostasia, heresia e falso evangelho? Atenção com esta terceira parte. A que Jesus Cristo homem chama apostasia, heresia e falso evangelho? Em um verso que nos deu na primeira parte e que fala de uma maneira tão contundente o privilégio que temos de estar escutando a Jesus Cristo homem, Romanos 6,14, e eu recebo que este é outro destes versos chaves. Diga Romanos 6,14. Quantos recebem aprender esse versículo? 6,14. 6,14. Lembre-se disso. Aí estão as 14 epístolas. 6 número de homem, 14 as epístolas. Veja que tremendo este verso. Porque o pecado não se assenhoreará de vós, pois não estáis debaixo da lei, senão estáis debaixo do quê? Debaixo da graça. Veja outra vez. Porque o pecado não se assenhoreará de vós. Ou seja, ninguém poderá nos achar em pecado, porque não estáis debaixo da lei, senão debaixo da graça. Eu faço uma pergunta a todos que estão me vendo e os que estão aqui atentos. Onde pensa o mundo que está hoje em dia? Debaixo da lei ou debaixo da graça? Onde eles se veem? Debaixo da lei. Como se saúdam? Deus te abençoe. Lei. Como cantam? Aleluia. Debaixo da lei. Como dizem, Senhor, encha-me? Debaixo da lei. Te repreendo, Satanás? Debaixo da lei. Dá-me mais de ti, Senhor. Lei. Senhor, liberta-me. Debaixo da lei. Tudo isso é um atraso de 2000 anos. Um atraso. Você pensa que se você vai no supermercado agora e compra um leite vencido de 1 mês, você o que faz com esse leite? Você vai mudar. Senhora, por favor, me troque isso, porque isso aqui é do mês passado e está comprometido aqui a devolver o dinheiro ou a mudar isso, porque tem um vencimento já de 1 mês vencido. E se tem um vencimento de 8 dias também, ou venceu ontem também, mas aqui estamos falando de 2000 anos de vencimento. Veja, se você comer isso, o que vai acontecer com você? 2000 anos. Então, amada, veja, isto papai dizia, isto é tão simples, mas tão oculto ao mundo. Papai colocou, quando foi à cruz, te colocou a mim e a ti, não debaixo da lei, nos colocou em uma posição, diga posição, debaixo da graça. Estamos debaixo do quê? Debaixo da graça. O que acontece é que a mente, quem colocou a todos os crentes debaixo da graça, na mente eles estão lá, debaixo da lei. Senhor, me abençoa. Estão como? Abençoados com toda a bênção. Senhor, perdoa-me. Estão o quê? Perdoados, perfeitos para sempre. Por que nós nos vemos debaixo da graça? Por que pensamos e falamos como que estamos debaixo da graça? Porque passou algo maravilhoso. O Senhor regressou por 2ª vez e tomou um vaso de barro para ensinar-nos, para fazer o milagre maior de toda a história, que era renovar a mente do crente. E esse milagre ocorreu em tua mente e na minha. E todos os dias de nossa vida, quando nós nos levantamos e dizemos, papai, graças que não estou debaixo da lei, senão estou debaixo da graça. Quantos dão graças a papai por isso? Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo e receber suas palavras inefáveis com gozo nas nações. Dê um aplauso bem bonito, papai. Ah, papai. Diga-lhe graças, papai. Isso é. Multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba, Padre. Boa noite a todos vocês e a todo mundo da internet que está me vendo. Os amo muito. E temos uma palavra maravilhosa
para vocês, assim que os convido a tomar nota, a ter seu livro de apontamentos, porque temos um tema maravilhoso. Como sempre, Deus nos dá um bom tema, que nos faz pensar e nos leva a esquadrinhar bem a palavra do Senhor. Estava lendo hoje em Daniel, li vários capítulos, e estava lendo como essa estátua que se levantou com cabeça de ouro, diz que Deus cortou uma pedra, filho de homem, e essa pedra que o filho do homem trouxe, conseguiu derrubar a estátua. E essa pedra é este ministério, que vai derrubar, porque esse fundamento estava cozido com ferro e barro. Então o fundamento tem que ter solidez, e a solidez está na graça. Agora é que eu entendo a importância desse ensinamento que ele me deu. O importante, porque isso é o que esse ministério fez. Eram 3 capítulos da Bíblia e eu vou convidar vocês a considerar novamente, a repassar, dar um repasse, em Romanos capítulo 6, no que o Senhor me ensinou, naquela visão que eu tive. Estes ensinamentos constituem qual é a verdadeira família da fé e quem não é a família da fé. Veja o que diz o capítulo 6, verso 1. Que, pois, diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De nenhuma maneira, porque os que morremos ao pecado, e faço um apontamento, quando eu li, porque o que morremos ao pecado, o Senhor mesmo me disse, tu entendes estar morto ao pecado? E eu, bom, sim, estou morto ao pecado, mas eu entendo o que significa isso. Antes, tu estavas vivo ao pecado. Assim me dizia, por nome o Senhor me dizia, antes, José Luiz, tu estavas vivo ao pecado, mas quando eu dei minha vida na cruz do Calvário, eu te coloquei morto ao pecado. Portanto, tu és impecável, não se pode te encontrar em pecado porque estás morto. E então o Senhor me dizia, José Luiz, se tu estás morto ao pecado, tu não podes perder a salvação. Porque para tu perderes a salvação, há que achar-te em pecado. Mas se eu te coloco morto ao pecado, então não se te pode achar em pecado, tu és impecável. Agora, quando se havia ouvido isso na história, você não vê que todos os ministérios, até mesmo os que te falam de graça, eles te veem todavia vivo ao pecado. Não, sim, estamos abençoados, meu irmão, cremos no que vocês ensinam, predestinado e tudo, mas se te acham em pecado, te perdes. Então não compreenderam a mensagem. Porque como se pode te achar em pecado se tu és um morto ao pecado? Mas se tu pensas que todavia tu pecas e se te encontra em pecado e que Deus está bravo contigo porque tu estás em pecado, então tu não és da família da fé. Pois se tu entendes que tu estás morto ao pecado, que a igreja, que a família da fé, Cristo morreu com o propósito de colocá-la morta ao pecado para que o pecado jamais volte a tocá-la, então tu és parte da família da fé. Essa é a mensagem. Se a mim o pecado não pode me encontrar, você tem que dizer a mim tampouco. Diga a mim tampouco. Ou seja, não se pode te encontrar em pecado. Vai te dizer isso ao pastor que você visitava. Diga isso aos líderes conciliares do mundo que estão me escutando agora mesmo. Vai, que me escutem nisto, que creiam nestes 15 minutos que eu venho falando. Se crerem nisto, cai o quiosque deles no chão, porque todas as suas doutrinas estão envolvidas em que há pecado para a igreja. Eles blasfemaram e tiveram por imundo o sangue do pacto. Eu digo isso a eles e advirto que estão me escutando agora mesmo. Essa igreja, esta preciosa igreja com esse coral tão bonito que canta, blasfemaram e tiveram por imundo o sangue do pacto de Jesus Cristo. Pisotearam nele. Essa é a blasfêmia que fizeram contra o Espírito Santo. Não crer que o pecado foi tirado e seguir pregando a igreja como se fossem pecadores. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, assim também seremos na de sua ressurreição. Sabendo isto, tem que saber, se não sabe,
sabendo isto, que nosso velho homem vai ser crucificado. Já tomou lugar, já foi crucificado, juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque o que morreu, quantos foram mortos aqui? O que morreu o quê? Foi o quê? Você entende a palavra justificado? Que você é culpado, mas Jesus disse que fica justificado. Alguém ficou livre. O que morreu foi justificado do pecado. O problema, meu irmão, é que quando eu sabia isso, que eu vim entender bem, eu fazia viagenzinhas a Atlanta, eu estava numa companhia nos escritórios, porque eu trabalhava em Porto Rico como assistente diretor de evangelismo, então aí em toda a ilha de Porto Rico. E o meu chamado era alcançar toda a ilha, mas eu tinha que fazer reuniões mensais em Atlanta para colocar em dia com as novas coisas do departamento de evangelismo, as novas invenções, evangelismo explosivo, nova forma de alcançar pessoas, pois eu tinha que ir lá. E então, uma vez, um grande teólogo, daqueles que escreve as revistinhas de escola dominical, que eles fazem isso trimestralmente, um homem bem conhecido, e então, pois eu vinha de Porto Rico e ele parece que quis se congraçar comigo e disse bom dia, em um inglês, em um espanhol complicado, não? Bom dia, como está você? Então ele me dizia, como está a ilha de Porto Rico? Muito bem, muito bem. E um dia, pois nos sentamos assim, estávamos tomando café, falando e coisas, e em um recesso que teve. Então, não sei como chegamos, mas eu sei como chegamos. Eu sempre acabo empurrando essas pessoas para esses temas, né? Decentemente, habilmente, em forma de perguntas, pois como ele era teólogo, bom, eu não tenho grau de teologia, nem quero. nem quero, graças a Deus que nunca recebi. Mas eu disse a ele, doutor, o que você entende por Romanos 6 quando diz que estamos mortos ao pecado? Ele, bom, essa é a grande teologia do apóstolo Paulo, que estamos mortos ao pecado. E o que você entende por isso? Ele me disse, o que você entende? E eu disse, bom, eu entendo que se eu estou morto ao pecado, eu sou impecável, não posso ser encontrado em pecado. Onde você está estudando isso, Rosa Luiz? Eu não quero falar disso onde eu estudei. Porque imagine quando eu quis estudar, o Senhor me tirou do seminário, então, se eu disser onde eu estudei. E então eu venho e lhe digo, não, o que eu quero dizer a você é que se eu estou morto ao pecado, eu lhe pus um exemplo, como um indivíduo que morre, que já não podem cobrar impostos dele. Onde é que você tem aprendido isso? Se eu lhe dissesse que eu aprendi daquele que ele está servindo a Jesus Cristo, mas aquele que ele serve me ensinou. Mas se eu disser que foi Jesus Cristo, ele me chama de blasfemo. Ele não vai acreditar. O doutor não entendia o que tu acabas de entender nesses últimos 20 minutos, e até agora não entende. Por isso, talvez, se tu soubesses o que se aprende sentado nas cadeiras deste edifício, tem um valor tão poderoso, porque não há grupo cristão, não há teólogo, não há movimento mundial em 2000 anos que possa enfrentar-se ao que você pode ensinar, uma vez que tu estejas exposto a isso aqui. Não há. Imagine, eu estou te falando de uns tesouros que, se você conhece, você se converte em um personagem importante sobre a face da terra. E tu és uma pessoa muito especial. Pois então, a igreja foi justificada do pecado. Por isso é que se chama a família da fé. Porque em fé, ela crê o que Cristo fez por ela, pela igreja. Então, depois, o Senhor me ensinou Romanos 7. A prática, eu estive com o Senhor nessa visão como 2h30, verdade? Pois prepare-se para 2h30. Quanto falta? Saímos às 2.
Então, estou cortando. Você sabe quantas vezes ele me repetiu isso? Me repetiu de 8 a 10, 12 vezes, eu não me lembro. Eu sei que eu me cansei que quando ele me disse, voltemos ao Romanos 6, verso 1. Então eu, por dentro de mim, o Senhor vai me ensinar mais, chega, eu já aprendi. Mas ele me repetia e aí eu tinha medo, porque não é que isso é uma visão, é como quando você tem um pesadelo que você quer acabar, que não aconteça, você já teve pesadelos e repete, e você busca para sair. Ai, que não venha mais para mim, sim, se repete. Pois assim foi o que aconteceu comigo com este capítulo. Oxalá todos os pesadelos fossem assim. Pesadelos com o Senhor ensinando-te o Evangelho. Mas eu não queria escutá-lo mais, então quando ele me repetiu como 12 ou 14 vezes, não sei quantas vezes, ele me disse, olha, agora vamos a Romanos 7. Anda, isso continua. Era tão real assim, como eu estou te falando. Romanos 7, veja o que ele me disse. Mas agora estamos livres da lei por ter morrido, diga morrido, por ter morrido para aquela em que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos debaixo do regime novo do Espírito e não debaixo do regime velho da letra. O Senhor voltava, me explicava, olha, José Luiz, a razão que tu estás, quando eu dei minha vida, te coloquei morto ao pecado, pois então, ao te colocar morto ao pecado, tu estás morto à lei. A lei não pode contigo, a lei de Moisés, os mandamentos, não há lei que possa contra ti. Agora veja, a lei existe para todos os que não sabem o que eu estou falando. Porque todos esses grupos por aí guardando a lei, os judeus estão guardando a lei. Veja, quando vinha a rádio agora para cá, há um grupo de judeus messiânicos, que como outras legalistas enredados que não entendem o que é pactologia, e falando que Deus nos pôs aí para que voltamos a Israel, para que voltemos aos ensinos salvíficos do povo de Israel. E por isso tem que a Bíblia viver santamente, porque se Yeshua, Mashiach te pega em pecado, olha, quer dizer que não entenderam nem o que é evangelho, por isso chamam os judeus cristãos, se chamam judeus messiânicos. Tremendo disparate. Esse disparate último desse grupo é mais disparatado que os demais grupos. Ou seja, que as pessoas seguem turbadas por aí, olha, estão crescendo. Hein? Você não vê que as pessoas estão como ovelhas sem pastor buscando o último? O que é a última novidade que saiu aí? É como as pessoas andam buscando o último CD do artista tal, do outro artista, porque isso, sabe, isso se põe velho e tem que buscar um novo e o artista sobe, descem, sobem e descem. Agora, isso que eu estou te ensinando, isso nunca desce. Porque esta é a verdade do Evangelho. Tu fostes predestinado para escutar esta palavra. Então se diz aqui que por ter morto a lei, estás livre. Totalmente do pecado por ter sido morto à lei. Quando Cristo morreu, te deu esse privilégio. E o último que me ensinou foi o capítulo 8. Com esses 3 capítulos eu comecei este ministério. Com esses 3 capítulos. E estive como 4 anos pregando esses 3 capítulos, porque eu não sabia mais nada da Bíblia. Depois de tantos anos na igreja, eu não sabia nada, não atrevia nem ler outro capítulo. Quando eu entendi Romanos 6, 7 e 8, depois eu não me atrevia a pregar mais nada. Não, até que ele não me explique o outro, eu não toco. Porque não vê que está contaminado com os ensinos anteriores. Eu tinha que renovar todo o meu ensino. Rompi, quebrei tudo, joguei tudo no chão, velho, nem toquei mais. Bota essa porcaria, joga, isso está contaminado. Livros de que eu ia lá na livraria, pegava esses livros, esses cadernos belos com letras de ouro, profundidades do cristianismo. E não estava nem na superfície, quanto mais no fundo. Livros que diziam mananciais no deserto. E eram miragens no deserto. Imagine. Miragens no deserto. Que você vai pegando pensando que tem água, você sai de cara na areia.
Você sabe o que eu estou falando? Mananciais para o pregador, sermões para o pregador deste novo milênio. Olha os livraços que quanto dinheiro eu pegava, comprava esses livrinhos, colocava aí na minha livraria, na minha biblioteca, me sentia importante quando alguém chegava. Olha, o homem estuda, hein? Lixo. Sabe o que Paulo disse? Esterco disse: eu tenho tudo isso por lixo para ganhar isto, para ganhar a graça. Pois eu comecei novamente com Romanos 6, 7, 8. E veja o que eu aprendi de Romanos 8. No verso 2 diz: porque a lei do Espírito de vida, esta não é a lei de Moisés, esta é a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E tu sabes o que me dizia o Senhor, José Luiz? Não é que vai te livrar, por isso é que nós ensinamos aqui, quando entramos em algo do tipo presente, nós sempre ensinamos: vai te livrar? Não, já livrou. E nos colocamos você para repetir isso, porque o Senhor me disse isso. Assim estamos calcando o Senhor com isso. Ele me dizia: José Luiz, não é que vai te livrar, é que já te livrou. E de que te livrou? Da lei do quê? Da lei do pecado e da morte. Diz: porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou ao pecado em sua carne. Em quê? Na carne. Ou seja, a lei do Espírito de vida condenou ao pecado em tua carne. E eu me lembro do exemplo que eu dava para aquele tempo. Eu estou falando muitos anos atrás. Eu dizia: irmão meu, veja, uma pessoa que se porte mal na sociedade e cometa um crime, podem pegar ele e matá-lo. Como aqui na Flórida, que por um crime se pode matar. Mas, ao invés de matá-lo, o que pode fazer também é condená-lo. Em vez de matá-lo, condená-lo. Condená-lo a uma prisão perpétua, talvez, numa cadeia, não? Se matamos a ele, aí acabou tudo. Mas se o condenamos, o deixamos vivo. É pior, porque ele sofre dia após dia, contando os dias até que morra. Então eu que ensinava, o exemplo era: veja, o pecado existe, por assim dizer, porque nós temos um corpo de pecado. Este corpo é um corpo de pecado. Mas o que acontece? O pecado está em nosso corpo, mas fomos vacinados com uma vacina que o anula e não deixa ele com efeitos. Ele queria fazer dano, mas como Cristo está em nós, ele simplesmente está preso, está condenado na carne nossa. Está condenado. E às vezes te assusta, e às vezes te faz passar uns sustos. Porque Paulo chamou de os desejos enganosos da carne. Em outras palavras, que tu estás perfeito, mas ao mesmo tempo vives em um corpo de debilidade. E daí é onde o sistema religioso destes dias, como sabe que tu tens isso aí, mas não sabem que está condenado. É pecado. Se Deus te achar em pecado, te perdes a salvação. Você vai queimar no inferno. Mas eles não sabem que está condenado. Ou seja, que eles estão tratando com um criminoso que está preso. Mas as portas... fecha as portas da casa pensando que ele vai chegar ainda. Ele está condenado. E se a prisão do Sim Sim, lembram-se desse cárcere que não podia, porque se jogava lá, estava rodeado de... Assim, quando te metiam preso ali, pegava a chave e jogava no mar assim. Mas jogavam lá na água, como quem diz: para que voltar se daqui você não vai sair nunca? Pois esta prisão Deus fabricou para o pecado. Pois uma leve tribulação momentânea, no que um dia nos vestem nossos corpinhos de incorrupção, e já se acabou a luta contra os desejos enganosos e contra as debilidades que nos incomodam, contra o sofrimento, a tristeza, tudo que for, tudo que toma lugar aqui na terra, que entristece a você e te causa problemas. Mas a vitória já é nossa, porque você está morto ao pecado.
Diga comigo, a família da fé está morta ao pecado. Já não está em pecado, porque o pecado foi tirado do meio. Por isso entendemos melhor agora Colossenses 2:11. E com isto terminamos. Colossenses capítulo 2 diz: nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita à mão, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. O que ele fez com o teu corpo pecaminoso carnal? O quê? O quê? O lançou fora. Você sabe qual é o problema? Que tu tens que ter fé para crer que ele lançou fora quando todavia continua vivendo contigo. Por isso é que a família da fé, porque a família da fé, fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Então tu não vês que te jogaram fora. Mas aqui diz o apóstolo que na circuncisão de Cristo, teu corpo pecaminoso carnal, o que registrava pecado, já não registra, porque foi lançado fora na circuncisão de Cristo. Esta é uma das mensagens mais lindas que eu já preguei nesta noite. As mensagens de maior valor, porque estas são as colunas do verdadeiro cristianismo. Qualquer outra mensagem que tu escutares que viole os princípios que eu expliquei nesta noite, se constitui em uma apostasia, em uma heresia e em um falso evangelho. Assim que para o mundo da internet que está me escutando, abençoado pastor, reverendo doutor, quem for que estiver me ouvindo, eu te recomendo que escutes esta palavra que pode salvar tua vida, de tua família, de tua igreja que estás pastoreando. Considero o que temos dito. Busque os versos bíblicos e podem trazer uma grande bênção à tua vida, muito grande. E a todos nós que estamos aqui ouvindo, pois eu espero que esta palavra você registre bem, tome nota, aponte, leve o cassete, escute outra vez, até que compreendas o significado e daí se vai desprender uma vida nova em tua vida. Daí te curas de doenças, de tantas coisas que podem estar afetando tua vida. E podem estar afetando tua vida diária por não conhecer a verdade. Porque veja, conhecereis a verdade e esta te fará livre. Mas se não é a verdade que tu tens em tua mente, então não podes viver livremente. Assim que os amo muito, os quero muito, um beijo para todas as nações que estão me escutando nesta hora, abençoados com toda a bênção, e a família da fé segue em pé e seguimos crescendo. Qualquer outra mensagem que tu escutares que viole os princípios que eu expliquei nesta noite, se constitui em uma apostasia, em uma heresia e em um falso evangelho. Vamos estar em pé, um aplauso ao Senhor. E nos saudamos uns aos outros. Ha llegado el tiempo de la verdad, destapando la mentira del sistema engañador, predicando la palabra. ¿Dónde? ¿Por dónde? Por todo el mundo. ¡Arriba, Hello! El Evangelio de Dios. Y todos los gentiles no tienen que saber que nuestro es el ministerio de la reconciliación. Si tú eres gentil, nada tienes que hacer. No, pues ya todo está hecho. No te dejes engañar, pues por mientras te confunden y te ponen a orar. Ha llegado el tiempo de la verdad. Si
temores y sin miedo, que la gracia es la verdad, pues no hay otro evangelio que la gracia de Dios, pues no hay otro evangelio que la gracia de Dios, pues no hay otro evangelio que la gracia de Dios, pues no hay otro evangelio. Amada, grito de júbilo. ¿Qué es la gracia de Dios? Oh Padre amado de Jesucristo en todas las naciones, los declaramos bendecidos con toda bendición y la mejor semana de tu vida. Los amamos sin límites.